Olá, bem-vindos a mais um vídeo do ABAP 101. Meu nome é Flávio Furlan e hoje a gente vai falar sobre polimorfismo de adulto. Opa, não quer dizer que hoje vai ter pornografia no nosso canal, não é isso que eu tô falando. Tô querendo dizer que hoje eu vou falar sobre polimorfismo utilizando interfaces. Costumo brincar que polimorfismo com herança é para crianças, é para novatos, é para aqueles que brincam no playground. Para os adultos de verdade, existe o polimorfismo com interface. E hoje eu vou cumprir aquilo que eu prometi, eu vou fazer as pedras falarem. Se você não viu o meu vídeo sobre herança, se você não viu o meu vídeo sobre polimorfismo ou polimorfismo com herança, para agora, acessa aí nos links aí embaixo, vai lá agora, nesse exato momento, parou? Vai lá que eu espero vocês aqui. Vocês precisam primeiro assistir aqueles 3 vídeos antes de começar esse daqui. Senão agora vai começar a dar uma embolada aí no meio de campo se vocês não entenderem direitinho o que é herança, o que é interface e o que é polimorfismo com herança. Assim como a Marvel fez com os Avengers, eu vou fazer aqui também. Eu não vou fazer nenhuma introdução sobre herança, não vou fazer nenhuma introdução sobre polimorfismo, muito menos sobre interface. Eu vou direto ao ponto. Então, para fazer as pedras falarem, eu preciso então refatorar o meu modelo de zoológico que eu tinha anteriormente. Anteriormente, como é que funcionava? Para que para que todos os animais do zoológico pudessem falar, era simplesmente eu fazer o polimorfismo com a lista de animais. Então, aí pouco importava qual era o animal, desde que esse animal herdasse da classe animal. Certo? Só que agora, imagina que por alguma razão, digna de um episódio do Black Mirror, agora nosso zoológico tem também pedras, e pedras não é animal. Então ferrou. Aquele nosso polimorfismo através de herança, aquele polimorfismo moleque, tira essa farda que você não é polimorfismo. Não, você é polimorfismo. Então, esse polimorfismo feito com herança, de maneira moleque, infantil, não serve mais para o nosso caso. Então eu preciso criar alguma outra coisa diferente disso. Então eu preciso refatorar a minha classe. Refatorar nada mais é do que você redesenhar, reescrever, refazer, mas ainda assim a classe está dando o mesmo resultado. Tá? Você refatora para que fique melhor, para extensões no futuro, para melhorar a manutenção e etc. Então eu preciso refatorar. Então já que o meu polimorfismo é baseado em herança, ao invés de ter uma lista de animais e todos esses animais do zoológico têm que herdar dessa classe animal, eu faço uma classe coisas. Olha lá que genial. E aí a animal herda das coisas e a pedra também herda das coisas. Pronto, genial. Corrigido, pronto. Tá decidido como é que eu vou refatorar. Mas em uma atitude que deixaria o tio Bob ou mesmo o Eric Carvalho muito feliz, você decide que essa daí não é o jeito correto de se refatorar. Você começa a perceber que fazer modelagem com base em abstrações concretas não é uma coisa legal. Então você decide tentar fazer uma modelagem baseada em abstrações de comportamento. Vejam só. Então, para fazer isso, olha lá, vou mudar um pouquinho o minha UML. Então, os meus animais continuam herdando lá da classe animal. Eu não vou mexer nisso daí. Até porque tem modelagens interessantes ali, como por exemplo o nome do animal, serve para todos os tipos de animais. Então isso eu vou deixar. Mas eu vou criar uma interface chamada Speaker. Reparem que eu não estou criando uma interface chamada, por exemplo, coisas, do jeito que eu estava pensando. Não, Speaker, porque eu quero modelar o comportamento de falar. E aí, tanto a classe animais como a classe pedra, também elas vão implementar essa interface. Então você percebeu que a abstração concreta não é muito legal, não te provê uma abstração legal. Você precisa de algo melhor. Então você, mais uma vez, você pensa, o que eu preciso que todos os elementos do meu zoológico façam? Um barulho, ou falem. Então é isso que eu vou modelar. Eu não quero modelar como é que é concretamente um zoológico. Se você entrar lá no zoológico, você vai ver que eu tenho um zoológico com um conjunto de animais lá dentro. Todos eles são animais, mas são de diversos tipos. Nesse caso aqui, eu não quero modelar como que é uma estrutura de um zoológico, mas sim o que eu quero modelar é qual é o comportamento que esse meu zoológico vai ter. Ou melhor, que os elementos desse zoológico
querem que eu quero alcançar. Então olha lá, eureka! Eu agora vou conseguir fazer a abstração do meu zoológico não pelo que os animais são, mas sim pelo que eles fazem. Entendeu? Abstração por comportamento versus abstração concreta é por aquilo que eles fazem e não por aquilo que eles são. Bom, não deveria ser tão eureka assim, porque pelo que a gente vem aprendendo com o Érico Carvalho do Bar 8, o que acontece? Isso daí é assunto velho. O tio Bob, o Uncle Bob, ou Bob Martin, já vem falando disso daí há um bom tempo, e com o seu Solid ele bateu mais na tecla ainda disso daí. O próprio Gang of Four, do pessoal do Design Patterns, Eric Gama e toda essa galera toda, também já fazia isso. O Design Patterns não é só para você economizar código, utilizar padrões que já são bons mesmos, tá? E muitos deles são baseados nessas coisas que a gente vem vendo agora, que a gente vai começar a olhar com mais detalhes mais para frente. Ou seja, se você não tivesse dormindo naquela sua aula de design de software, hoje você estaria falando assim, pô, Furlan, isso daí eu já sei, vai pro próximo. Mas não, você está descobrindo que nem eu. E antes que você fale, pô, Furlan, você também dormiu na aula de software, por isso que você também está encantado com isso, porque eu nunca estudei isso. Eu sou administrador de sistemas. Não, não é. Você é administrador de empresas, não administrador de sistemas. Porra! Estudei isso, eu sou administrador de sistemas, eu não sou analista de sistemas. Mas eu já tenho um montão de tempo de estrada, eu já deveria saber. Então, shame on you, Furlan, você já deveria saber essa parada. Vamos lá, vamos começar aqui então fazendo a refatoração do nosso modelo do zoológico. O que eu vou fazer? Eu vou lá no meu modelo antigo, vou criar uma cópia do programa, tá? Vou copiar o modelo que estava antes e começar a fazer a minha refatoração em cima desse código, tá bom? Então, o que eu preciso fazer? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar aqui uma interface chamada speaker, tá? Então a gente aprendeu que eu declaro a interface com o comando interface, crio aqui o speaker e aí eu vou mover o método speak para cima, tá bom? Então isso daí vai causar aqui algum transtorno para as minhas classes animal e as minhas classes duck e bunny. Na verdade, o transtorno vai ser que eu vou precisar indicar aqui a minha classe animal, ela implementa essa interface speak, e aí eu preciso adicionar o speak e o till em todas as chamadas de método ou as declarações, as implementações dos métodos. Então, olha lá, eu tenho que vir então revisar, eu tenho na classe bunny, a implementação speak também. Agora aqui eu vou mudar um pouquinho, porque agora eu não estou mais adicionando animal na minha classe animal, tá? Então a minha lista já não é mais lista de animais, legal? Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui ele é type ref to quem? A minha interface, tá? Então, o que eu preciso fazer aqui? Então, primeiro, eu vou mudar aqui, eu vou add speaker, tá? Então, speaker edit, muito bem, e mudar aqui para speaker, tá? Até para ficar bem coerente, sintaticamente coerente semanticamente coerente a minha classe. Então, onde for menção sobre animal, eu vou colocar como speaker. Legal? Então, ali minha lista speaker, tá? Type ref to speaker, que é a minha interface. Então, repare, o que vai acontecer? Toda vez que eu vim aqui no add speaker e ele adicionar, por exemplo, um animal ou uma pedra, o que vai acontecer? Ele vai acontecer o narrow casting. Ele vai fazer um casting onde eu só vou acessar os elementos da minha interface. Isso beleza, isso tá bom porque eu só quero que os elementos do meu zoológico, os personagens do meu zoológico façam barulho. Ou eu quero chamar o método speak de todos os elementos. Então lá, fiz aqui a refatoração, minha modelo continua dando o mesmo resultado. Os meus objetos, o resultado do meu programa continua o mesmo, ou seja, a minha refatoração funcionou. Então legal, agora refatorado, agora o meu código já está preparado para eu adicionar aqui uma nova classe, a classe pedra, a classe stone. Tá? É uma classe bem simples, onde eu vou colocar aqui simplesmente um atributo privado, onde que é o peso, weight, tá? Então, tipo inteiro, bem simples, tá bom, pessoal? Não faz sentido eu ter um nome para minha pedra, nosso exemplo não é tão maluco assim, tá? Que é onde eu vou dar nome para minhas pedras, e ela, obviamente, implementa a interface speaker.
E eu vou ter um construtor aqui para inicializar o meu objeto pedra, objeto stone, com o peso correto dela. Então, a implementação no meu constructor, a gente já conhece, já está cansado de ver como é que funciona. Simplesmente eu vou mover o parâmetro que eu estou usando no construtor para dentro do meu atributo de instância. E o método speaker nada mais é do que ele vai retornar o barulho que aquele animal ou aquele personagem do meu zoológico vai fazer. Então, animal noise, deixa lá, stones doesn't speak, they roll, ok? Só uma gracinha aí para a gente entender quando o método speak da stone estiver passando por ela. E também, esqueci de colocar aqui em cima, a minha pedra ela tem um método específico dela, até para a gente ver o widening cast depois operando, que é roll, legal? Então, um método que não está implementado na minha interface, que eu perco o acesso dele no narrowcasting, é o método roll, que é específico para a minha classe stone. Olha lá, coloca aqui uma mensagenzinha engraçadinha para mostrar aqui que é o método roll, certo? Então, o que eu vou fazer agora aqui, eu vou usar a implementação anterior, eu vou criar aqui um objeto stone, eu vou deixar a criação desses dois objetos, do patolino, do Pernalonga, do zoológico SAP Project, e eu vou criar uma pedra aqui com um peso inicial e adicionar essa pedra dentro do meu zoológico. E aí o que vai acontecer? Veja, nem vou mexer com o make noise do zoológico, eu vou ativar e vou executar o programa. Olha lá, o resultado deu o quê? Exatamente o esperado. Quando chegou a pedra, o polimorfismo com interface atuou e aí a pedra falou. Então lá, como eu tinha falado com vocês, o que aconteceu quando eu faço o add stone dentro do meu zoológico, acontece o narrowcasting. Ou seja, a partir daquele momento, aqueles elementos que estão na minha lista do zoológico, eu só acesso os elementos da minha interface, que no caso é só o método speak. Imagine então que eu preciso, por exemplo, chamar um método roll de uma pedra, tá? Só que aconteceu o narrowcasting, então vai ter aí um problema. Olha lá, vou criar aqui um novo exemplo, eu criei mais um objeto, agora, veja, eu criei uma variável mySpeaker, eu criei esse objeto do tipo stone, aí acontece o narrowcasting, eu chamo, olha lá, funciona, porque eu estou chamando o método speak. Mas o que acontece se eu for tentar chamar o método roll? Então, olha lá, mySpeaker, veja que ele nem aparece no IntelliSense no autocompletar do Eclipse. Chamo, eu vou ativar, ele vai dar um erro de sintaxe, porque simplesmente ele fala que o roll não é um objeto, ou ele é protegido ou privado. Ele só sabe que não existe o método roll. Então, o que eu preciso fazer? O widening cast, ou seja, eu vou criar aqui uma variável de referência do tipo stone, eu vou falar myStone2, o operador de widening cast, esse operador maluco, interrogação igual o speaker. A partir desse momento, eu volto a ter acesso a todos os elementos do meu objeto. Então eu ativo, olha lá, I'm a rolling stone. Viu só? Então esse é o polimorfismo de adulto, ou polimorfismo com interface. Mas a grande estrela desse vídeo não é o polimorfismo em si, mas sim é você sacar a comparação entre o que nós tínhamos antes com o modelo anterior, que era um polimorfismo baseado numa abstração concreta, e como aquilo quebrou facinho. Só foi você falar que precisava de um elemento totalmente diferente fora da sua herança, pronto, o seu modelo estava quebrado. Versus o modelo comportamental. Hoje o pessoal gosta mais desse modelo comportamental justamente por essa flexibilidade. Essa flexibilidade é o que traz uma elegância bem interessante para os seus modelos. Isso faz com que a sua classe, o seu sistema, o seu programa, o seu software fique muito mais robusto. Ou seja, fica fácil de dar manutenção, fica fácil de você entender esse código depois, e se outra pessoa vier mexer no seu código, vai ficar mais fácil ainda, porque é baseado em padrões que são facilmente entendíveis. Então, de novo, a grande estrela não é o polimorfismo com herança, mas sim é a abstração por comportamento. Esse é a grande estrela, essa é o fino da bossa desse nosso vídeo de hoje. Quando eu comecei o meu vídeo sobre herança, eu comecei falando que aquele ali era um dos assuntos mais ou menos avançados de orientação a objeto. Eu não digo nem que o polimorfismo seja um assunto avançado em orientação a objetos.
nem mesmo herança, nem mesmo polimorfismo com herança. Mas isso sim eu considero um assunto avançado. Eu considero quando você começa a fazer orientação a objetos de gente grande, orientação a objetos séria. Tanto é que tem algumas linguagens que, olha só, não implementam a herança. Como por exemplo a linguagem Go. Eu tenho um artigo que está aí no link aí embaixo, vocês podem ver na tela. O autor mostra como é que na linguagem Go, que não tem herança, como é que eu alcanço a herança usando apenas composição e esse papo de fazer abstração por comportamento. Esse texto foi o texto que começou a fazer eu realmente entender o que é a abstração concreta e a abstração por comportamento. Isso vai ser assunto dos meus próximos vídeos. Eu ainda estou mastigando ainda um roteiro para um vídeo que vai ser bem interessante, onde eu vou novamente pegar um modelo que é abstraído olhando a parte concreta e fazer uma abstração comportamental em cima dele. Então, olhando a linguagem Go, que não implementa a herança, eu fico pensando que nas minhas aulas de orientação a objeto, eu falava um pouco sobre a história da orientação a objeto no ABAP. Então eu falava assim, olha, no ABAP eu tinha então o ABAP e depois um set chamado ABAP Objects, que era realmente só a parte de orientação a objeto. Hoje é só ABAP Objects e pronto. Mas então, logo no comecinho, isso daí eu falava, vocês acreditam que eu tinha a orientação a objetos e ele não tinha implementação da herança, eu não tinha herança em ABAP, e todo mundo ria, eu ria, falava, você acredita? Para que eu vou ter orientação a objetos sem herança? Viu só, o mundo dá voltas e hoje eu posso dizer que sim, orientação a objetos sem herança é possível. E vou dizer mais, ainda tem algumas pessoas que estão falando que orientação a objetos sem herança é o correto, tanto é que o Go, da linguagem do Google, não implementa herança. Será que então a versão 4.5, 4.3, quando não tinha herança, era uma versão visionária da SAP? Hoje foi um vídeo bem interessante. Eu praticamente descobri a abstração por comportamento fazendo o roteiro desse vídeo. Esse roteiro aqui começou indo por um caminho, e no meio da construção do roteiro foi que caiu a ficha do que era a abstração por comportamento. Eu ainda tenho algumas dúvidas, eu ainda preciso refinar os meus conceitos. E então você pode ter certeza que eu vou abordar isso nos meus vídeos futuros. Então pessoal, eu fico por aqui. Não esqueçam, aquela velha história. Comentem aí no post, dê joinha, assine o canal se você ainda não assinou, tá? E eu te encontro no próximo vídeo, beleza? Um abraço e até mais. Putz, abstração por comportamento é melhor do que abstração concreta. E eu ainda pensando que os abapeiros precisam aprender a criar classes ainda.